Com este vídeo de número 15, nós vamos prosseguir na consideração inicial que fizemos de Daniel capítulo 11, onde no vídeo anterior fizemos apenas uma introdução, uma consideração para nos localizarmos, e agora vamos prosseguir com uma justificativa do porquê esse conflito final entre o rei do sul, Egito, e o rei do norte, Síria, estaria associado ou relacionado com a guerra do fim dos tempos, que vai anteceder a volta de Cristo, mas também vai anteceder o aparecimento do anticristo no cenário mundial, ou pelo menos a sua tomada do poder mundial, por assim dizer, ou a ascensão do seu império. Não é porque apenas no verso 40 está escrito tempo do fim. Isso por si só já seria significativo, mas não é uma expressão, uma frase ou uma palavra que define, e sim o contexto. Não é porque está escrito apenas tempo do fim. Ele diz que no tempo do fim, o rei do norte, Síria, iria lutar contra o rei do sul, Egito. E aí há um conflito ali que começa a chamar a atenção de outros que são retratados como rumores do Oriente e rumores do Norte. Ou seja, outros começam a se envolver no conflito. Então, ele, sabendo disso, começa a se posicionar estrategicamente em Jerusalém, em especial, na Terra Santa, na Terra Gloriosa, como é dita, e ele fala aqui, entre os mares, né? Você tem ali o Mar Mediterrâneo, em especial, você tem o Mar da Galileia, o oposto, você tem ali, ele diz que se posiciona no glorioso Monte Santo, né? Que seria Sião, ou seja, a cidade de Jerusalém se posiciona e ali ele cai. Mas não entra em detalhes. E aí, como podemos saber que isso se refere a algo que acontece no futuro e que estaria ali antecipando a grande tribulação? Porque, curiosamente, quando começa o capítulo 12, no verso 1 vai dizer, nesse tempo, que no contexto, esse tempo, onde vai estar marcado, caracterizado por esse conflito, e que onde o rei do norte, o rei da Síria, vai se posicionar ali em Israel, em especial em Jerusalém, ou seja, os habitantes de lá, em especial na perspectiva bíblica, os judeus, de alguma forma estarão sob algum tipo de ameaça à sua integridade, não apenas porque moram ali, mas algo além. A Bíblia não está tratando somente de eventos históricos, mas de questões espirituais. Então, de alguma forma, a integridade dos judeus está em foco aqui, a ponto de ele dizer, nesse tempo se levantará Miguel. O conflito, ele passa a ter uma característica da participação, do envolvimento de seres angelicais. Miguel, o grande príncipe, que vai se levantar, porque ele é o defensor dos filhos do teu povo, do povo de Daniel, o povo judeu, que, segundo o contexto, estará sob ameaça na sua terra. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Onde vemos essa expressão? Exatamente em Mateus, capítulo 24, onde, no verso 15, Jesus diz,
que quando pôs virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que estará no lugar santo. Lugar santo, dica, uma dica geográfica aqui. Lugar santo era uma referência ao interior do templo. Algo repugnante, algo que será considerado uma abominação, um sacrilégio, estará no interior do templo, o que implicaria dizer que esse templo será reconstruído. Não é dito diretamente, explicitamente, mas implicitamente. Está falando do templo na época em que uma abominação desoladora, mas alguém vai pensar assim e dizer, isso é passado, não está falando do futuro. Mas note, ele diz, quando virdes algo que será visível, uma abominação estará no lugar santo, uma referência ao interior do templo, então ele diz, os que estiverem na Judéia, fujam, ou seja, uma referência ao país, Israel, fujam, saiam do país. E aí, ele vai falar sobre ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, a dificuldade para fugir, para alguns. Mas o porquê? Qual a razão de fugir, deixar o país se for possível? Aí ele vai revelar no versículo 21. Porque nesse tempo, Daniel 12, verso 1, nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Exatamente o que é dito em Daniel. Só que o que aqui é como se fosse apenas algo sobre a esfera humana, em Daniel é revelado que é algo de implicações espirituais. Uma intervenção espiritual vai ser feita com Miguel para proteger o povo de Daniel, num contexto de um conflito lá em Israel. Veja, algo que vai acontecer, uma ameaça de implicações espirituais, a ponto de Miguel ter que intervir espiritualmente para proteger a nação. Vai parecer um milagre a sua proteção, a sua sobrevivência de alguma forma. Algo está acontecendo de incomum. Alguém está percebendo, vai se perceber que há algo maior a favor, intervindo a favor de Israel. Note o contexto lá. E isso após a queda do Rei do Norte. Quando você pensa, caiu aquele que foi protagonista de um conflito, de uma briga entre Egito e Síria. O Egito derrota a Síria, o rei da Síria cai, acabou o problema. Mas, no entanto, ele prossegue dizendo, nesse tempo, Miguel vai se levantar. Por que Miguel iria se levantar? Agora, depois da queda do rei da Síria. Então, a questão não acabou, algo mais está vindo aí. E aqui nós vemos a associação disso com a grande tribulação, que está a caminho. Veja, a grande tribulação é posterior a essa guerra, a esse conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Mesmo depois da queda do rei do norte, o que levaria muitos a pensarem, ufa, o pior já passou. Mas não, algo maior e pior está vindo, a grande tribulação, a ponto de Miguel ser convocado para intervir a favor de Israel. Agora vamos ver a relação disso com o Apocalipse. Nós vimos aqui que em Daniel, o rei do norte, Síria, ele cai em Israel, na terra, sobre o Monte Santo, Jerusalém. Aqui em Mateus 24, Jesus fala de algo abominável no interior do templo. Está falando de uma referência a Jerusalém. Assim, se formos ler Lucas capítulo 21, que é o contexto de Mateus 24, olha o que lemos aqui. Verso 20, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada, ou seja, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. É o mesmo cenário, com outros detalhes, de Mateus 24. Algo que antecede a grande tribulação, mas que já diz, ela está chegando, está logo ali.
Aí ele prossegue falando, porque estes dias, ou o que é dito lá em Daniel 11, nesse tempo, e também, mesma expressão usada em Mateus 24, nesse tempo, estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das grávidas e das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Uma ira recairá sobre o povo daquela terra, que no contexto é o povo judeu, que está em foco. É a ótica bíblica da coisa. Agora vamos ver, então Jerusalém estará cercada, uma presença de exércitos em Jerusalém. Aí você vai para Apocalipse capítulo 11, onde fala sobre medidas sendo tiradas do santuário, do altar e dos que nele adoram. O que vemos aqui? O antigo culto judeu, com a presença de participação de sacerdotes, associadas ao altar, que é o altar de sacrifício, e, por sua vez, associado com o santuário, com o templo. Algo que está retomando, volta a ter destaque. A medida aqui é no sentido de preservação. Preservação de algo que está vindo. Aí é dito, ó, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, não tire suas medidas, porque ele foi dado aos gentios, ou seja, às nações. Estes ou estas, as nações, por 42 meses calcarão a cidade santa. Note, a cidade santa, Jerusalém, com a presença de tropas gentílicas. É o que é falado em Lucas 21. A cidade está cercada. Algo está acontecendo, está tenso, mesmo depois da queda da Síria, do rei do norte, mesmo depois de uma guerra que assusta. O pior ainda está por vir. A grande tribulação ainda está para acontecer. Então temos uma guerra antecedendo a grande tribulação, de acordo com essas passagens. Mas a questão aqui é de implicações mais elevadas, de implicação cósmica, espiritual. Por quê? Quando temos o capítulo 11 aqui, nós temos no capítulo 12 que diz que vai ser visto um dragão furioso nos ares, Miguel nos ares. Há uma agitação nos ares entre os seres celestes. Um conflito também está ocorrendo lá, não é só na Terra. Ou o conflito que está acontecendo na Terra é de implicações celestiais, espirituais. E aqui é dito que o dragão está furioso contra uma mulher e vai perseguir essa mulher por 1.260 dias, ou melhor, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 42 meses. Nós vemos aqui o Apocalipse 11 falando sobre a cidade ser pisada por 42 meses, a segunda metade da grande tribulação, ou do tempo da tribulação, ou dos 7 anos do acordo do anticristo, em Daniel 9:7. Aquele que depois de um período de guerra, e até o fim haverá guerra. E o príncipe que há de vir fará um acordo com o monte por 1 semana, 7 anos. A metade de 7 anos são 42 meses. E é o que temos aqui. Um quebra-cabeça se montando. Então, aqui é dito em Apocalipse 12 que Miguel vai se levantar para proteger essa mulher que está vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. O sonho de José a respeito de 11 estrelas, o sol e a lua se prostrando perante ele, e que Jacó entende ser uma referência à sua família, a família de Jacó com seus filhos, uma referência a Israel, segundo a carne, os judeus, os israelitas. E aqui vemos eles sendo retratados como nação simbolicamente. Satanás vai se levantar contra a nação de Israel, mas Miguel vai se levantar para proteger a mulher. Então, notem as implicações. A guerra que está por vir, quando ela for de tamanho impacto,
nós temos que estar atento a essas pistas, a esses detalhes. Se essa guerra não envolver Egito e Síria como protagonistas, como pontos de partida para um conflito que vai se arrastar, se alastrar e trazer o mundo para esse conflito, então, via de regra, a princípio não é a guerra que vai arrastar o mundo. Então, qual a importância dessas informações? Para que não sejamos abalados constantemente com falsos alarmes. São preocupantes, vidas são preocupantes. Nesses períodos acontece de termos desprazeres, desconfortos como fome, questão econômica, perda de vidas. Mas, no campo espiritual, se tivermos que estar seguros ou atentos para dizer, é essa a guerra, para não sermos enganados quando Jesus disse, não que ninguém vos engane, vai se levantar nação contra nação, mas ainda não é o fim. Então, eu reforço aqui, Satanás estará preparando uma grande enganação, levando as pessoas a acreditar que o fim chegou, que o Armagedon chegou, que é o dia do juízo final, quando não é. E por que não? Porque quando coisas começam a explodir e preocupações com a economia, com a fome, com sangue derramado, notícias impactantes, tenhamos o cuidado para que o nosso racional não fique abaixo do emocional e assim deixemos escapar detalhes nos alertas de Deus, como esse de Daniel, capítulo 11, versos de 40 a 45. O conflito que arrastará o mundo para o tempo da grande tribulação terá como estopim Egito e Síria. Então, estejamos atentos a isso. E assim, termino esse vídeo. Até o próximo.